Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar como construir um relatório simples de progressão de faturamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem lá um cliente que ele precisa de um dashboard falando assim, cara, no começo do meu estabelecimento eu conseguia vender 10 mil, por exemplo, dentro de 200 horas. Então 200 horas a partir da data do início das vendas eu consegui bater 200 mil. Daí foi passando o tempo, hoje em dia eu consigo fazer 200 mil em 100 horas, então diminui pela metade aí. Como que a gente faz para poder obter essa progressão de faturamento de uma forma extremamente simples? Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um total acumulado de vendas. Por quê? Para a gente poder saber exatamente, vamos supor, se eu pedir para ele listar quanto tempo demora para eu conseguir fazer 10 mil reais dentro do estabelecimento. Então, eu preciso listar o valor acumulado para quando bater os 10 mil, eu mostrar. Falar, ó, o primeiro 10 mil que você bateu foi tal data. O segundo 10 mil que você bateu foi tal data. O terceiro foi tal data e assim por diante, certo? Então, vamos lá. Select from venda V. Só arrumar o from aqui, ficou errado, beleza. E aí vou fazer uma ordem aqui, ó, order by v.data, v.hora, e por enquanto é isso. Vamos colocar algumas colunas aqui, ó, colocar um asterisco só para você ver os dados que eu tenho aqui na minha tabela de vendas. Tem bastante coisa aqui, tá? Só dados de exemplo mesmo, sem nada oficial, mas tem várias informações aqui interessantes. Então, deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar alguns dados, v.id, vou pegar v.data, vou pegar também v.hora, certo? E vou pegar v.valor total, certo? Então, dessa forma aqui, a gente consegue pegar o relatório de venda, uma listagem de vendas, nada demais, certo? Vamos filtrar aqui por data, para a gente poder pegar menos dados. Where v.data, between, p, data inicial, end, p, data final. Ó, ficou um acento aqui, deixa eu só remover, pronto, beleza. Então, se eu dou F9 aqui, posso colocar de 1 de 1 de 2022 a 31 de 1 de 2022, certo? Então, a gente consegue tirar esse relatório aqui já, uma listagem de venda desse mês. Mas, como que a gente faz para poder pegar esses valores aqui acumulados? Vamos lá. Então, para a gente poder pegar valor acumulado, a gente precisa pelo menos da versão 3.0 do Firebird. Vou colocar aqui, ó, sum, abre e fecha parênteses, Ctrl V, e eu não coloco o group by. Aqui a única coisa que eu faço é colocar assim, ó, over, abre e fecha parênteses, e eu preciso repetir essa ordenação aqui, ó, para que ele tenha a ordenação correta para poder fazer essa soma, certo? Vamos supor, os dados da tabela venda estão numa sequência. Na hora que eu mando fazer esse sum over sem colocar a order by, ele vai fazer o quê? Ele vai somar tudo ali sem ordem nenhuma. E aí, quando eu coloco a ordenação, ele acumula os valores um a um, certo? Então, vamos ver o resultado que a gente está tendo aqui, ó, certo? Então, F9 aqui, mesmo período, vamos ver o resultado. Então, a gente tem aqui, ó, 607,30 na primeira linha. Tá certo? Não tá certo, não. Por que não tá certo? Porque, olha só, 607,30 é o somatório desses dois. Na primeira linha, o valor acumulado não é 607. Por que isso acontece? Olha só, se a gente for observar, esses dois caras aqui, ó, eles têm exatamente o mesmo horário, mesma data e mesmo horário. Então, com isso, ele traz o valor acumulado baseado nessa ordem, certo? Então, como tem dois no mesmo horário, ele soma os dois. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa adicionar aqui um campo nessa ordenação aqui que vai diferenciar esses caras. Qual que é o campo que vai diferenciar? O ID, certo? Então, pela sequência do ID, apesar de ter sido horário exatamente igual, eles vão ter ID diferente com certeza, certo? Então, vou colocar aqui, ó, no order, um campo a mais que é o v.id, certo? Extremamente importante. Vou chamar aqui de acumulado, beleza? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, v.id, só para ele não inverter a sequência da soma, certo? F9, Enter, e aí a gente vê o resultado aqui já de forma correta. Então a gente já tem esse valor acumulado. O que a gente precisa fazer aqui agora? Perceba que aqui até teve uma venda a valor zerado. Por isso que eu falei, esses dados aqui são dados de teste, certo? Então ignora qualquer tipo de estranheza aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui agora? A gente precisa fazer um cálculo com esse valor acumulado aqui para a gente poder saber quando que ele vai bater um valor X que o seu usuário vai informar. Eu quero saber, toda vez que ele alcançar um valor de 10 mil, certo? De 10 em 10 mil, ele me avisa, certo? Então, vamos colocar aqui, me avisa o quê? A data e a hora, certo? Então, vou fazer um select por fora disso. Select from, abro parênteses, esse cara vem tudo para frente, fecho aqui e chamo de V, beleza? Vou colocar aqui, ó, algumas informações, por exemplo, v.data, v.hora, v.acumulado,
e pronto por enquanto, certo? Então, por enquanto, essas informações aqui, ó, não vou pegar mais o ID, porque o ID foi só para diferenciar mesmo. Esse valor total aqui, ó, a gente não pega mais porque o que interessa para a gente é só o acumulado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é concatenar esses dois caras aqui, para servir de quê? De campo data e hora junto, certo? Para a gente poder ter uma informação em um campo só. Não preciso ter duas coisas separadas aqui para esse relatório, certo? Foi interessante colocar isso na tabela venda, mas no relatório não preciso. Então, isso daqui, ó, vou fazer um cast, abro parênteses, as timestamp, certo? Fecho parênteses aqui, vou chamar isso daqui de data, beleza? Só data, beleza? Então, esse valor acumulado aqui agora, a gente precisa fazer uma coisa. Vou dar um F9 aqui só para você ver o resultado, como é que tá ficando, certo? Vamos ver aqui. E ele trouxe aqui para mim, 1/1 de 2022, 7,56. Trouxe certinho, ó, certo? 7,56, 7,56 e trouxe aqui o valor acumulado. Beleza, como que eu faço para ele poder dividir em grupos toda vez que ele alcançar o valor? Primeiro, eu preciso saber qual é o valor que ele quer alcançar. Vamos definir aqui 10 mil, só que vai ser um parâmetro, certo? Então, vamos colocar assim, ó. Toda vez que ele alcançar o valor de 10 mil, ele vai ter que separar isso em um grupo diferente, certo? Como que a gente faz? Olha só, se eu pegar floor, abro parênteses e fecho, eu estou pegando o menor valor inteiro desse cara aqui, desconsiderando casas decimais, certo? Então vou dar F9 aqui só para você ver o resultado, e aí a gente não se perde no conteúdo aqui, beleza? Então perceba, aqui agora eu tenho o valor inteiro. Se eu dividir isso daqui pelo valor que a pessoa quer que alcance, no caso 10 mil, ele vai pegar uma fração ou um valor zero, caso não tenha casa decimal. Isso daqui retornou um inteiro para mim, certo? Eu vou fazer a divisão aqui dentro, dividido por cast, abre e fecha parênteses, 2 pontos, P, valor, alcance, certo? Então, toda vez que alcançar esse valor, eu quero que ele separe um grupo diferente. As integer, certo? Para a gente deixar ele com um tipo de dado definido. Se eu não definir o tipo de dados, o IBExpert vai ficar perguntando, que tipo de dados que é esse aqui? Eu não sei, certo? Então, eu preciso colocar um cast as integer aqui em volta do parâmetro. Beleza. Então, dessa forma aqui, o que vai acontecer? Olha só, se eu dou F9, aí ele vai me pedir aqui os parâmetros, vou colocar aqui 10 mil, certo? Porque eu quero alcançar o valor de 10 mil, então de 10 em 10 mil ele tem que me avisar. Então, vou colocar aqui, ó, do 1/1 de 2022, 31/1 de 2022. Vou dar um Enter, beleza, então vamos ver o resultado aqui, perceba. Aonde eu tenho um valor, que na verdade nem apareceu o valor aqui porque eu tirei, né? Deixa eu colocar aqui o valor acumulado sozinho, certo? Então, vou colocar ele aqui embaixo, ó, beleza. Então, a gente vai ter uma noção certinho se deu certo esse valor aqui. Então, vou chamar esse cara aqui de grupo, certo? E esse aqui vai ser acumulado mesmo. Vou dar um F9 aqui agora e vou dar um Enter para a gente poder executar a mesma consulta ali, só que olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho tudo certinho na ordem de data e hora que as vendas aconteceram. Eu tenho o grupo 0 aqui, ó, e perceba que até onde é menor do que 10 mil, que foi o valor que eu passei pelo parâmetro, ele retorna 0. Por quê? Porque ele dividiu o valor acumulado por 10 mil, dá um valor 0,9 alguma coisa, certo? Então, esse 0,9, como eu usei a função floor, ele baixa para 0, certo? Ele arredonda para baixo. E aí, aqui a gente tem o número 1 já, que é o segundo grupo. E aí, esse segundo grupo vai de 12 até chegar perto dos 20 mil. Quando dá o primeiro valor de 20 mil, ele divide por 10 mil e o que sobra é só a parte inteira, que é esse 2 aqui, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente já conseguiu separar em grupos. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o valor e a data de quando isso aconteceu. Só que olha só, se eu pegar o max de cada grupo, vou até fazer o exemplo aqui para você ver, certo? Então, vou deixar esse grupo aqui em cima, certo? Porque ele é o cara que a gente precisa. E aí, vou pegar o max dessa data e hora, e até por isso que eu juntei os dois em um só. E aí, tendo esse max da data e hora, eu vou pegar também o max do valor acumulado, certo? Então, vou pegar esse daqui, ó, vou chamar de acumulado mesmo, certo? E aí, vou dar F9, beleza? Então, faltou colocar aqui um agrupamento por esse primeiro campo. Então, vou colocar aqui, ó, group by 1, certo? Então, vou dar F9 aqui agora, já está fazendo o agrupamento, vamos ver que resultado que a gente vai ter. Olha só, perceba que para o primeiro grupo, para o primeiro 10 mil que a gente obteve, aconteceu no dia 1/1 de 2022, às 8h36. Só que, na verdade, ele não chegou a bater os 10 mil. Ele é o último valor antes dos 10 mil. Então, o que eu preciso fazer? Na hora que eu encontro o último valor aqui desse grupo 0, eu preciso pegar o próximo valor, porque é quando de fato aconteceu, certo? Então, quando eu pego o próximo valor, aí sim vou conseguir. Só que não é o último valor desse cara aqui, é desagrupado. Então, eu tiro esse group by daqui, e aí vou tirar esse max daqui também, certo? Tiro o max daqui, tiro daqui, e aí tiro desse cara aqui também, certo? Então, perceba o seguinte, vamos lá, voltar na listagem desagrupada de novo.
Quando foi que aconteceu o alcance de 10 mil, na verdade? Foi aqui, certo? Porque aqui ainda não tinha acontecido. No outro dia aqui, ó, às 9 horas e 1 minuto, aí sim ele ultrapassou os 10 mil. Então eu quero pegar essa data e hora e esse valor aqui para poder mostrar. Ó, aqui aconteceu, que é o primeiro registro do grupo seguinte. Como que eu faço então para poder pegar esses próximos valores aqui? E aí tem função de navegação para a gente poder fazer isso também, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar lead, abre parênteses, esse cara aqui, certo? Que é esse resultado, over, abre e fecha parênteses, que é sobre o geral. Então ele pega o próximo valor sobre o geral. Mesma coisa aqui, ó, pega o próximo valor do V acumulado e fecha parênteses aqui, certo? E coloco o over também. Vamos no F9 aqui, ó. Ó, teve erro. Vou fechar um parênteses aqui do lead que faltou, né? Agora sim, F9, Enter. E a gente tem aqui o nosso resultado agora. Perceba, o grupo 0, ele vai terminar, certo? Porque aqui eu peguei o lead da data e o lead do acumulado, que é o próximo valor. Ele vai terminar exatamente no valor seguinte. E aqui também, ó. Então aqui ele alcançou os 10 mil, certo? Aqui não tinha alcançado ainda. Então agora sim eu posso pegar o último valor desses caras aqui. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um novo select por fora. Select from, abro parênteses e transformo tudo isso daqui em tabela derivada. Vou chamar de V de novo, certo? Daí sim, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar assim, ó, v.grupo, certo? Vou colocar o v.data, e agora não preciso fazer todo esse lead, cache, não sei o que, eu posso simplesmente chamar isso daqui, e posso chamar também o v.acumulado, que daí ele já vai pegar o próximo valor. Então, vou colocar assim, ó, v.acumulado, certo? Beleza. Até agora a gente tem o mesmo resultado, só que agora eu posso agrupar por esse cara aqui. Ele nem precisa aparecer aqui na lista de colunas, né? Então, deixa eu tirar ele daqui e vou colocar aqui embaixo. Group by v.grupo, certo? Aqui sim eu vou pegar o max data e vou pegar também o max acumulado, certo? Isso daqui vai continuar se chamando data e isso aqui vai continuar se chamando acumulado, certo? Vou dar um F9 aqui de novo e vamos ver que resultado que a gente vai ter. Olha só, no dia 1/1 de 2022, às 9 horas e 1 minuto, eu consegui alcançar 12 mil, passou os 10 que eu estava pretendendo. No dia 1/1 de 2022, às 11h04, eu consegui alcançar mais 10 mil. Então perceba que já começou a ter um resultado melhor esse relatório aqui. A gente já até consegue ter um resultado bem legal com isso. Mas tem mais coisa que eu quero fazer aqui, que é pegar também a diferença de horas entre um resultado e outro, certo? Por quê? Eu quero saber quantas horas está demorando, certo? Então vamos lá. Vou voltar aqui e vou fazer um novo select. Select, não tem problema, pode ir fazendo, tá? Aí vou identar tudo isso aqui para frente, fecho o parênteses também e chamo de V. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Date diff, abre e fecha o parênteses e vou pegar assim, ó, a diferença de horas entre quais datas? Entre a data anterior, certo? Então, se a gente olhar o resultado aqui, ó, eu quero pegar entre essa e essa data aqui, eu quero saber quantas horas teve de diferença. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a hora anterior, como que a gente pega? Leg, abre e fecha parênteses, v.data, certo? Que é o campo que a gente deixou aqui, beleza? E aqui também, né? Over, abre e fecha parênteses, vírgula, qual é a data final? v.data, que é a data do registro corrente. Então, eu pego a data do registro anterior e a data do registro corrente. Aqui a gente tem uma diferença de horas, certo? Quantas horas passou de um para o outro. Vou pegar aqui o v.data e vou pegar também o v.acumulado, beleza? Então, vamos lá. F9, a gente já tem agora, além daquele resultado que a gente já estava tendo, a gente tem também a diferença em horas entre cada um dos registros, certo? Então, a gente tem aqui, ó, entre esse e esse, teve 2 horas de diferença, certo? Das 9 às 11. Entre esse e esse, teve aqui, ó, 1 hora de diferença. Entre esse e esse, não teve nenhuma hora, certo? Passaram alguns minutos, mas não deu nenhuma hora. E a gente já conseguiu bater aqui o alcance de 10 mil reais de diferença entre um e outro, certo? Só que, na verdade, deu um pouco mais de 10 mil, né? Só que se eu pegasse o registro anterior, não ia dar exatamente os 10 mil, dá um pouco menos. Então, a gente consegue aqui nesse valor. Beleza. Qual que é uma outra coisa que é interessante de ter nesse relatório? Para o seu cliente olhar e falar assim, cara, beleza, mas nesses casos aqui, ó, por exemplo, que levou 15 horas, será que era um dia de semana? Será que era um dia de fim de semana? Um dia que era feriado, alguma coisa assim? Então, como que a gente faz? Ele teria que consultar o calendário, né? 2 de janeiro, foi o quê? Bom, 2 de janeiro é fácil saber, né? Mas, será que foi um domingo? Será que foi um sábado? Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou tirar aqui também o dia da semana dessa data. Extract, abre e fecha parênteses, week, day, from, Ctrl V, que é o v.data. Aqui é o dia da semana. Dia, semana, certo? Só que eu não vou mostrar 0 a 6 para o meu cliente. Eu vou mostrar o quê?
as iniciais do dia da semana. Decode, abro parênteses, vou decodificar esse cara aqui, vírgula. Aí vou colocar aqui, ó, 0,dom, certo? Para ele dizer que é domingo. Daí vou dar um Ctrl D aqui embaixo para poder repetir isso para os outros dias. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu não preciso de novo porque já está lá em cima, né? Então, fecho parênteses aqui e esse aqui vai ser o dia da semana. Vamos corrigir isso daqui agora. Ó. Vou ligar o insert aqui do teclado. Segue, ter, qua, qui, sexta e sábado, certo? E aí, os números aqui, ó, a gente coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tudo com o teclado ligado ao insert que fica mais fácil aqui para a gente poder digitar. Então, sempre que retornar 0 nessa expressão, ele vai retornar domingo, na verdade. Vamos dar F9 aqui para a gente ver o resultado. Tá começando a ficar mais legal o relatório, né? A gente tem aqui já esse resultado de sábado, domingo e assim por diante. Vamos aumentar o valor de alcance, porque essa empresa aqui já está rodando muito bem, né? Vou colocar de 100 em 100 mil. Então, vou dar um Enter e aí a gente tem um resultado um pouco menor. Vamos dar um Ctrl End aqui, ó. 24 linhas de resultado. E aí a gente tem aqui uma diferença de horas maior. Então, essa empresa aqui, ó, levou 23 horas para poder alcançar 10 mil reais, certo? Depois 24, depois 41 horas. O que será que aconteceu? Foi de segunda para quarta-feira. O que aconteceu na terça-feira? Será que foi um feriado? Será que foi um dia que abriu e fechou mais cedo? Será que acabou a luz? Então, aqui você consegue ter um relatório com mais detalhes sobre faturamento e aí você consegue, inclusive, incentivar o seu cliente. Por exemplo, se quarta-feira sempre dá um dia ruim, por exemplo, quarta-feira aqui deu 41 horas. Nessa outra quarta também deu 42. Aqui para frente já nem apareceu quarta-feira, ó, foi na terça, de terça pulou para quinta. Então, será que é interessante criar uma promoção aqui na quarta-feira para poder incentivar os clientes a vir? Então, esse tipo de relatório começa a trazer muito mais possibilidades de resultado para o seu cliente, de estratégia para o seu cliente, para que ele tenha mais faturamento. E se você botar dinheiro no bolso do seu cliente, você bota dinheiro no seu bolso também. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo, porque assim você ajuda demais o canal a crescer. E se você quer acessar esse script aqui e esse banco de dados para fazer os seus testes, tem o link na descrição aqui de como você faz para poder acessar o banco de dados, beleza? O script você vai conseguir acessar dentro dele também, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.